Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós, amém? Amém. Olha, meus irmãos, hoje eu quero abordar um tema aqui tão profundo que pode assustar muita gente. Para que vocês possam entender isso, eu quero ler aqui em Apocalipse 6, que está escrito no livro de Apocalipse 6, que diz assim, note bem o que está escrito, para que vocês venham entender aqui, as aberturas dos selos. O povo de Israel, Deus trata com trombetas, e nós gentios, Deus trata através de selos. E como foi a abertura do primeiro selo? Diz assim, havendo o cordeiro aberto, um dos selos, e olhei uma voz do quarto animal que dizia, como em voz de trovão, vem ver. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer, quando abriu o primeiro selo. Havendo aberto o segundo selo, ouvi a voz do segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O segundo selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi a voz do terceiro animal dizendo, vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do quarto animal que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Olha, meus amigos, esse evangelho que eles pregam por aí, esse evangelho denominacional, está mesclado com esses 3 cavalos. É por isso que quando chega em Mateus 7, para que vocês possam entender aqui, quando chega em Mateus 7, diz assim, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos o demônio? E em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Essas pessoas aqui são as pessoas que vivem aí nesse evangelho que eles estão pregando por aí. E esse evangelho está mesclado com esses 3 cavaleiros, com esses 3 cavalos. O cavalo branco foi quando o anticristo montou nesse cavalo branco, que veio em nome de Jesus, criando os credos e os dogmas, para que as pessoas seguissem credos e dogmas. Esse cavaleiro aqui, do cavalo branco, ele está montado no nome de Jesus Cristo. Ele veio com uma falsa pureza, para que vocês possam entender isso. Então, meus amigos, vocês estão entendendo um pouco? Quando o mesmo cavaleiro saiu do cavalo branco, que ele montou no cavalo vermelho, ele teve poder de matar. A igreja matou 66 milhões de cristãos, como diz a história da Santa Inquisição. E o cavalo preto, quando a igreja começou a cobrar as indulgências, pregar o evangelho por dinheiro, por posição social. Então, esse evangelho que eles têm aí denominacional está mesclado com esses 3 tipos de ismo. As doutrinas, porque, meus amigos, denominação são sistemas feitos pelos homens. Religiões são interpretação da Bíblia. Eles interpretaram a Bíblia para vocês e criaram credos e dogmas e capa de religiões. Porque, meus amigos, esses 3 cavalos aqui estão no meio do sistema denominacional. É isso que faz o evangelho não funcionar. É isso que tira o poder de Deus do meio das pessoas.
esse falso evangelho que esse cavaleiro montou nesse cavalo branco. Esse cavalo branco é um falso evangelho em que as pessoas estão aí sem santidade, sem purificação, dizendo que são cristãos. Vocês estão entendendo? Aí montou nesse cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho é um cavalo de divergência, uns contra os outros. Uns passam com a Bíblia debaixo do braço, um é pentecostal, outro é metodista, outro é batista, passa um pelo outro e não dá paz do Senhor, está um faccionado, porque esse cavalo vermelho, ele trouxe guerra, ele trouxe divisão entre as pessoas, para que matassem uns aos outros, e as pessoas aí no mundo passam um pelos outros, seguindo o mesmo Deus, e tendo a mesma Bíblia, e estão divergentes entre si. Vocês estão captando? E o cavalo preto, esse cavalo preto que está aí, é o cavalo das indulgências, onde que eles pregam o evangelho através de dinheiro, através de campanha. Então, esse nome que está regendo aí, esse evangelho é falso. Esse nome de Jesus que eles estão levando esse povo aí, dizendo que está levando o povo à santidade, é falso. Quando chega aqui em Mateus 7, Jesus Cristo fala que ele nem vos conhece. Ele fala assim, o povo fala assim: muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Está vendo? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Vocês estão vendo? Eles estavam aí pregando em nome de Jesus Cristo, expulsando o demônio de Jesus Cristo, mas quem estava por trás deles era o diabo. Era o diabo através de credos e dogmas. Mas o que as pessoas têm que consegue enganar as pessoas achando que está seguindo a Deus? Vou mostrar para que vocês possam ver. É 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, diz assim: olha o que está escrito aqui. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, porque creram na mentira, e porque seja julgado pelos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vocês estão vendo? Ele fala assim: porque Deus lhe enviará a operação do erro. A operação do erro, meus amigos, foi Deus que enviou para enganar eles todos, para que eles fossem enganados, porque eles têm que ser juntados em feixes para ser queimados. Feixe batista, feixe metodista. Religiões, meus amigos, são conceitos de homem, mas Deus, ele é a palavra. Mas como você pode identificar os verdadeiros cristãos, aqueles que estão realmente seguindo o evangelho, como a Bíblia diz? Eu vou explicar para vocês agora. Deus, quando ele, nas eras da igreja, Deus tem 7 eras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para cada era, Deus tem um anjo, um mensageiro, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, esses anjos é que vêm tirar o povo de dentro dos conceitos religiosos. Na era de Paulo era aquele anjo que trouxe aquele evangelho puro, mas o povo começou a entrar em sistemas feitos pelos homens, denominações. Deus enviou Irineu, Martinho, Colombo, Lutero, Wesley e William Branham. Esses anjos, meus amigos, dentro das eras, veio tirar o povo de dentro do sistema religioso. É por isso que Deus só reconhece as pessoas que seguiram aqueles mensageiros. Vocês estão entendendo? Deus não vai reconhecer ninguém por seguir uma religião, nem um credo, nem um dogma. Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Porque Deus foi Paulo, Deus foi Irineu, Deus foi Martim, Deus foi Lutero, Deus foi o Wesley e Deus o William Branham. Vocês estão entendendo que essas 7 eras, essas 7 cartas, essas 7 igrejas, existem 7 mensageiros. Esses mensageiros vêm para tirar o povo de dentro do sistema religioso.
A igreja mãe, a igreja romana, pegou a Bíblia e traduziu no latim, uma língua que país nenhum mais falava. O padre lia a Bíblia de costas, o povo dizia amém, sem saber nem o que estava dizendo. Aí Martinho Lutero veio e traduziu a Bíblia, desacorrentou a Bíblia do Vaticano. Essa Bíblia que nós temos hoje aqui, foi Martinho Lutero, o quinto mensageiro. Vocês estão entendendo? Então Deus tem esses mensageiros. Aí quando veio a igreja de Roma, ela tirou o poder da igreja, ela tirou a santidade da igreja. A igreja de Roma comeu a árvore noiva, tirou o poder da igreja, tirou a santidade da igreja, e escondeu a palavra. Mas Deus veio restaurando através de Martinho Lutero. Deus desacorrentou a Bíblia, através de Wesley trouxe a mensagem da santificação, que sem santificação homem nenhum verá Deus. Essa mensagem da santificação que depois veio os pentecostais, que trouxeram a santificação de novo para dentro do evangelho. Mas hoje esse evangelho que está aí, as pessoas cheias de credos e dogmas, pessoas intelectuais em vez de homens renascidos, cheios do Espírito Santo, vivendo a vida que os apraz, homens sem santidade. Vocês estão entendendo o que ponto chegou? Aí Deus veio com o John Wesley trazendo a mensagem da santificação. As pessoas na época de Wesley, que creram na sua mensagem, foram salvos, foram os redimidos, que foram reconhecidos por Deus a crer naquela mensagem. Depois veio os pentecostais. Os pentecostais veio trazendo uma mensagem. Um homem pentecostal daquela época, quando chegava em sua casa todo de paletó, as pessoas tinham medo. Falavam, vem aquelas pessoas ali, são insuportáveis, porque o movimento pentecostal trouxe os dons, trouxe os segredos do coração das pessoas, e aquelas pessoas que dedicavam aquele movimento pentecostal, até o segredo dos corações das pessoas, o dom de revelação era visível na vida deles. Vocês estão entendendo? Então, meus amigos, o movimento pentecostal começou nos Estados Unidos, na rua Azusa. Aí depois Deus mandou o sétimo mensageiro, que é o William Branham, para restaurar a palavra, para restaurar a mensagem de Paulo, que as denominações, no decorrer das eras, foi destupando o evangelho, criando tanto credos e dogmas, criando capa de religião, capa de denominação. Aí o William Branham veio e restaurou a mensagem de Paulo, enquadrou as mulheres de 1 Coríntios 14, 34, trouxe o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e a doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina romana, que o nome Santíssima Trindade nem existe na Bíblia, Então, meus amigos, vocês só são reconhecidos por Deus, são aquelas pessoas que creram nos seus mensageiros, que Deus trouxe através dessas eras, e o resto se tornou religião, se tornou credo e denominações. Aí vocês falam assim, como é que é, irmão Só? Eles são muito ungidos, mas a Bíblia fala que o anticristo, o diabo, fazia estremecer as nações. E é isso aí, meus amigos, é isso aí. As pessoas, o evangelho, meus amigos, estava questionando ainda, falando assim, hoje, que é o poder de Deus para transformar todo aquilo que crê. O evangelho, ele traz cura, traz milagre, traz libertação. Jesus Cristo disse que esses sinais seguiriam ao que crê. E me mostra uma denominação, me mostra um sistema aí, que estão trazendo esses sinais. Geralmente quando eles fazem uma fé coletiva, porque aquilo ali, meu amigo, é uma fé coletiva. Muitas pessoas pensando em algo naquele momento, pode mover alguma coisa, chama fé coletiva. Mas por detrás está ali a campanha de dinheiro, o cavaleiro do cavalo preto, vocês estão vendo? O cavaleiro do cavalo branco, o falso evangelho para enganar. E por que eles ainda recebem curas e milagres por causa da operação do erro, que foi Deus que enviou. Porque se não tiver, eles não conseguiriam enganar ninguém. Mas Deus permitiu a operação do erro, entendeu? Como está escrito aqui, ó.
e porque Deus lhe enviará a operação do erro. Então vocês estão vendo? Para que creiam na mentira, porque creram na mentira, para que seja julgado de todos os que não creram na verdade, antes tiveram o prazer da iniquidade. Iniquidade, meus amigos, é isso aí, é você saber o que é certo e fazer errado. Pois Deus enviou esses 7 mensageiros na terra: Paulo, Irineu, Martinho, Colombo, Lutero, Wesley e William Branham. Esses 7 mensageiros, no decorrer das eras da igreja, veio tirando o povo de dentro do sistema religioso, tirando o povo dos credos e os dogmas que os homens tinham inventado através de religiões. E esses mensageiros sempre foram perseguidos, e esse povo que seguiu esses mensageiros sempre foi perseguido, porque eles sempre lutaram contra o sistema religioso. Eles sempre lutaram contra o sistema religioso. Então esse sistema religioso que está aí é uma fraude, que quando chegar no final dos tempos, Deus não vai reconhecer. Deus não vai reconhecer esse sistema que está aí. Ele não vai reconhecer. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Vocês estão vendo aí? Por causa de mensagens como essas, do qual estou pregando aqui, falando desses mensageiros, falando dessas mensagens que foram trazidas para que as pessoas viessem se enquadrar com a palavra. Eles ouvem essas mensagens e não dão ouvido a essas mensagens. Eles não querem o amor da verdade para se salvar. Aí Deus permite que eles vivem na operação do erro. Mas quando chegar no final, Deus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Quem são vocês? Eu, em meu nome, vocês profetizaram. Quem são vocês? Eu nem vos conheço. Nunca vi vocês em minha vida. Porque vocês, em vez de pertencer à mensagem da hora, à mensagem do seu tempo e do seu mensageiro, vocês foram crer em credos e dogmas feitos pelos homens, credos e dogmas de denominações, de sistemas feitos pelos homens. Porque, meus amigos, se você pegar uma doutrina testemunha de Jeová, uma doutrina adventista, uma doutrina presbiteriana, uma doutrina pentecostal, nenhuma se encaixa com a outra. E todo mundo dizendo, seguindo o mesmo Deus e a mesma Bíblia. Que Deus é esse que se divide? Que Deus é esse que está no meio da política? Isso é política. Religiões, meus amigos, são políticas. São partidos, tanto quanto partido político. Eu sou batista. As pessoas passam pelas outras no meio da rua. Elas não perguntam assim: você é um cristão? Você tem um Espírito Santo? Deus faz as obras em você? Você traz o ministério de Deus? Eles não. Eles perguntam assim: que religião você pertence? Eles perguntam logo assim: vocês pertencem a que religião? Se você disser que pertence a Testemunho de Jeová ou Adventista, eles falam assim: pois a minha religião é fulano e tal, assim. E vocês estão entendendo isso? Que religião são conceitos de homem? São políticas de divisão? Mas Deus tem um povo aqui na terra, um povo seu, cheio do Espírito Santo, um povo zeloso de boas obras. Deus tem seu povo. E vocês têm que entender que o povo de Deus é a minoria. Vocês estão vendo o mundo denominacional, as igrejas, os canais de televisões, as igrejas tomaram conta dos canais de televisão e pregando esse falso evangelho para o mundo todo. Aí o povo fala assim: o evangelho está expandindo para o mundo, mas o verdadeiro evangelho onde está? Aonde está Deus em cena? Aonde está o verdadeiro evangelho? O evangelho verdadeiro, meus amigos, está escondido em um que não é nada. Está escondido em um véu de carne. Vocês podem saber que Deus tem os seus aqui na terra,
Mas aqueles que é de Deus são tão escondidos, são tão perseguidos. Você não conseguiria habitar numa igreja onde existia um filho de Deus ali, o eleito. Porque o eleito, ele tem o Espírito Santo. Ele tem o discernimento dos corações. Ele vê o pecado no meio do arraial. Quando o pastor começa a pecar, que aquele filho de Deus começa a bater naquele pecado daquele pastor, o pastor chega na frente da igreja e fala assim: aquele ali está se rebelando contra o pastor, aquele ali está se rebelando contra o ungido de Deus. Daqui a pouco a igreja toda vai contra o irmãozinho lá. Eu já vi acontecer isso. A igreja toda se reúne contra o irmãozinho ali, e aquele irmãozinho ali não pode fazer mais nenhum louvor, não pode dar mais uma glória a Deus. Aquele irmãozinho vai ficando ali distanciado ali, até que eles amordaçam aquele irmão ali, amordaçam o Espírito Santo, e o pastor ali continua no mesmo pecado, levando a igreja para o buraco. É isso aí, meus amigos, é isso aí. Porque eles falam assim, eles estão rebelando contra o ungido de Deus. Mas tem muitas pessoas que estão nos púlpitos aí, que não são ungidos de Deus, não. Vocês viram Deus ungir eles? Vocês viram Deus ungir? Tem muitos que estão aí pregando nos púlpitos, mas não têm a unção de Deus. Não são preparados para estar ali. Um pastor no púlpito é Deus daquele homem. Um pastor no púlpito, ele conhece o segredo do coração da igreja. No dia que você comete um pecado lá fora, que você senta aqui, o pastor bate, o dom pastoral bate no seu pecado. O pastor, o homem pastor, ele não sabe de nada, mas o dom pastoral, quando pega ele, bate no seu pecado, que você sabe que foi o Espírito Santo que falou com você, porque você fez um pecado que ninguém sabia. Aquilo estava em oculto, que só você e quem você cometeu o pecado. Mas quando você senta aqui, que o Espírito Santo vem sobre o pastor, que aquele dom pastoral cai, que começa a bater no seu pecado, e você sabe que o pastor não é adivinho, não é o pastor. Aí você sai edificado sabendo que Deus lhe corrigiu. Agora deixa o homem ver você pecar lá na rua, e você chega aqui, prega na cabeça dele lá, o pecado dele lá, você traz para ele uma espada, você fere aquela pessoa com suas palavras, porque não foi o Espírito Santo que revelou, foi você que condenou o irmão. Você está entendendo? Mas poucas pessoas que estão nos púlpitos hoje têm verdadeiramente a unção de Deus, foram realmente ungidos por Deus. Ainda tem aqueles falsos ungidos, aqueles falsos ungidos e falsos cristos, que se fosse possível enganaria até os escolhidos, mas não é possível, porque o que distingue o verdadeiro do falso são as obras. Você vê um pastor chegar no culto e revelar o segredo do coração da igreja, e você fala assim: aquele homem é um homem de Deus, mas quando você vai na vida dele lá, está os filhos deles tudo caído, a mulher caída, os filhos tudo no mundo aí, comendo do dinheiro do dízimo das ofertas. Aí você vai lá e fala assim: ué, o pastor não é ungido por Deus, mas é ungido na falsa unção. Ele é um falso ungido. A unção é verdadeira, mas ele é falso. Vocês estão entendendo? Porque quando você vai ter um pastor, o requisito para o homem ser um pastor é saber governar bem sua casa. Um homem que não sabe governar bem sua casa, como sabe governar as coisas de Deus? Então, se aquela família aí está desordenada, ele é um falso ungido. A unção é verdadeira. Quando cai nele, ele condena o pecado da igreja. Mas quando ele volta em si, quando ele começa a pregar, que aquela unção que está nele começa a bater no pecado do irmão e no dele também. Quando ele percebe que ele também apanhou, ele fala assim: meu irmão, meu filho está desordenado, minha família está desordenada. Se vocês tiverem alguma coisa para me ensinar, que ensine, para que eu venha corrigir os meus filhos, sabendo que aquela unção que bateu no pecado do irmão, bateu nele também. Porque ele não tem como o falso ungido, ele prega para as pessoas e para ele mesmo. Não tem, quando a unção cai, ele bate nele mesmo. Não tem como ele desviar disso aí, não. Não tem como ele desviar, porque a unção é verdadeira, ele que é falso. Vocês estão entendendo que a unção é verdadeira?
não fala falso Jesus, fala falsos Cristo, falsos ungidos. Mas quando a palavra vem, ela vem para corrigir tanto as pessoas como o ungido. Se aquele ungido não estiver enquadrado com a palavra, é por isso, meus amigos, que vocês estão sendo enganados por esse evangelho que está aí. A Bíblia fala que eles vêm com doces palavras de lisonja, enganando o coração dos simples. E as pessoas estão aí carentes de tantas coisas, de cura, de milagres. Ele vem prometendo cura de milagres. Então as pessoas estão precisando de tantas coisas, ele vem prometendo prosperidade. Mas isso tudo está mesclado nesses 3 cavalos. Esses 3 cavalos entraram no Evangelho para contaminar o Evangelho. O Evangelho que eles pregam aí estão contaminados pelo cavalo branco, porque a falsa pureza, o anticristo montou num cavalo branco e saiu vitorioso para vencer, e foi-lhe dado uma coroa. Aonde foi que o cavaleiro do cavalo branco ganhou uma coroa, meus amigos? Com esse falso evangelho, em Roma. Existe lá uma tríplice coroa, que nessa coroa está escrito assim, é o nome Vicarius Filii Dei, que significa no lugar do Filho de Deus. Qual é este homem que está hoje com essa coroa e que está sentado como um pontífice, que ele está sentado no lugar do Filho de Deus, Vicarius Filii Dei? Vocês estão entendendo? Então, esse espírito do anticristo, ele ganhou uma coroa. Foi a primeira denominação que existiu na terra. Quando chega no Apocalipse 17, fala que ela criou filhas. A igreja de Roma tem filhas. O que são as filhas? Se a igreja de Roma, a igreja mãe, foi a primeira denominação fundada pelos homens, e quais são as filhas da grande prostituta de Apocalipse 17? As denominações batista, metodista, presbiteriana e pentecostais, de todas as alas. Essas denominações, esse sistema que tem o seu manual eclesiástico de trás de suas portas, que diz assim: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, a minha religião aqui não permite. Isso aí são doutrinas de homem. Quando você vem para Deus, o Espírito Santo é que trabalha em sua vida para te colocar a estatura de um varão perfeito. Você é moldado pela palavra, não por sigla, não por capa de nenhuma religião. Mas, olha, meus amigos, batista não gera cristão, batista gera batista. Ah, eu sou adventista. Adventista só gera adventista. Vocês estão vendo? Não gera cristão. Cristãos são aquelas pessoas que foram separadas do mundo, que Deus habita nele, e aonde ele vai, ele leva Deus. Aquilo que Deus mandar ele fazer, ele faz, e aquilo que Deus mandar fazer, ele tem que fazer, e aquilo que for falado por Deus através daquela boca, tem que acontecer. Às vezes você dá uma sentença a uma pessoa. Vou contar uma experiência aqui. Minha mãe está ali. A experiência aconteceu com ela. Minha mãe chegou na casa de uma mulher e tinha um homem deitado numa cama. A mulher falou assim: Dona Maria, ora para o meu esposo aqui. Quando minha mãe botou a mão nele para orar, minha mãe viu o caixão dele no meio da casa. Aí minha mãe falou assim: ô minha senhora, amanhã você vai ter uma surpresa. Não foi, irmã? Foi assim? Amanhã você vai ter uma surpresa. Minha mãe não teve coragem de dizer que viu o caixão do homem ali. A mulher falou assim: ô Dona Maria, que surpresa será essa? Minha mãe falou assim: amanhã vocês vão ver. Quando foi no outro dia, estava o cachorro do homem no meio da casa. É isso que traz o Espírito Santo. Eu cheguei na casa de um homem para visitar esse homem. O homem estava só o esquife, magro, só estava a pele e o osso. E quando eu entrei lá, me compungiu no meu coração.
E tinha um monte aqui onde eu moro, um monte onde os cristãos sobem aquele monte para orar. E eu saí da casa desse homem 10 horas da noite e subi sozinho o monte, sozinho. Cheguei lá no monte e orei por esse homem. Orei, voltei para casa. Quando eu deitei, eu tive uma visão da casa do homem toda suja e um caixão no meio. Olhei no relógio, era 11h30 da noite. Quando foi no outro dia que eu cheguei lá, estava o caixão do homem lá. Eu ainda perguntei, morreu que hora? 11h30 da noite. Então, meus amigos, é isso. As pessoas que traem Deus em cena, às vezes você tem que entregar coisas que você não queria entregar. Nem queria entregar, mas você tem que entregar. Eu ia passando na rua e uma mulher com uma Bíblia. E eu parei a mulher e falei assim: olha, eu tenho um recado de Deus para entregar para a senhora. Que recado é, meu irmão? Eu falei: ó, Deus falou para você voltar lá na sua casa e falar para seu marido. Se ele tomar a decisão que ele falou que ia tomar, Deus vai tirar ele vai morrer. A mulher falou assim: ô meu irmão, vamos comigo lá na minha casa para falar com ele. Eu falei: não, Deus me mandou que você fosse lá entregar ele. E Deus mandou entregar você, agora você lá entrega ele. E assim, é desta forma. Então, esse evangelho denominacional, esse evangelho que estão mesclados por esses 3 cavalos, do qual estou pregando aqui, olha, meus amigos, isso não é da agora não. O anticristo montou nesse cavalo branco denominacional na era de Paulo. Na era de Paulo. Veio criando essa denominação, a igreja, a grande mãe. E ele foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Ele só tinha um arco na mão. Ele não tinha poder nenhum. Ele estava com o engano da pureza. Não estou num cavalo branco. Um cavalo branco denominacional. Aí foi no meio dos cristãos, criando os credos e os dogmas, e sujando o evangelho com falso evangelho. E as pessoas começaram a largar o verdadeiro evangelho e enredando nos credos e os dogmas. O que são os credos e os dogmas? São as doutrinas que a igreja mãe foi criando. E começou, quando essa doutrina mãe começou a abranger aqueles cristãos que não aderiram àquelas doutrinas que foram mescladas no meio do cristianismo, o anticristo veio e montou no cavalo vermelho. Aí falou: se vocês que não aderirem a essa doutrina mãe, dessa igreja mãe, vocês vão morrer. E a igreja matou 66 milhões de cristãos, em arena, em poste, queimado em fogueiras. Ainda deram o nome de Santa Inquisição. Vocês estão entendendo? O mesmo espírito que entrou no cavalo branco, ele montou no cavalo vermelho. Mas ele não se contentou no cavalo vermelho, não. Ele tinha que trazer o evangelho da prosperidade, o evangelho do dinheiro. Ele teve que montar nesse cavalo preto. E quando ele montou nesse cavalo preto, ele começou a cobrar indulgências, cobrar curas, cobrar milagres, cobrar libertação. E esses 3 cavalos estão no meio de todo o cristianismo. Mas Deus veio através das eras com seus mensageiros para tirar o povo do engano. Mas as pessoas das suas eras que viram a luz dos seus mensageiros, que saíram, esses são os eleitos, esses são os salvos, são aqueles que vão gozar da santa bendita palavra de Deus, que vão gozar da eternidade. Se você diz ser um cristão e você não viu a luz do seu mensageiro, da sua era, do seu dia, com certeza você está preso por um sistema denominacional, um sistema de igreja. O mensageiro, meus amigos, dessa última era chama William Branham, William Marion Branham. Se vocês não têm conhecimento deste profeta, você vai no Google, bote aí William Marion Branham, vai no YouTube
que vocês vão ver as palavras de William Branham, as mensagens de William Branham. E as pessoas ignorantemente estão seguindo esse sistema podre que está aí. Esses dias eu vi um grande homem aí que ele disse que está trazendo prosperidade para as pessoas, que ele diz que as pessoas não prosperam porque, e ele levando mais de 1000 pessoas para se batizarem. As pessoas de todo tipo, de classe de pessoas, para se batizarem, e estão aí atrás de prosperidade. Olha, meus amigos, o reino de Deus nem é deste mundo. O reino de Deus é o Espírito Santo em você. O reino de Deus é uma dimensão. Deus está na 7ª dimensão. Mas quando o Espírito Santo sai da 7ª dimensão que habita em você, aquela dimensão lá entra em você. Não é que você será salvo, você está salvo. Você está seguro porque Deus está em você. E se Deus não estiver em você, e agora você está perdido. O Espírito Santo não estiver em você, e agora você está perdido. Não se iluda com religião, com credo de dogma. Simplesmente volte a vista para a palavra. Deus disse que estaria nesses mensageiros. Deus prometeu na vera da igreja, ao anjo da igreja que está em Éfeso, Paulo, ao anjo da igreja que está em Esmirna, Irineu, ao anjo da igreja que está aí, são 7 eras de 7 anjos. Vocês estão vendo? Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os 3 últimos anjos é Martim Lutero, John Wesley e William Branham. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou dizendo. Essa mensagem que eu estou pregando choca muitas pessoas, porque as pessoas querem se sentir salvas, achar que pertence a um credo, achar que pertence a uma religião, está salvo. Mas estar salvo, meus amigos, é você estar na mensagem do seu dia, no mensageiro do seu dia. E no final Deus vai dizer para vocês: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Iniquidade, meus amigos, são credos e dogmas. É você pegar, disturbar a Bíblia e criar credos e dogmas e religiões. Isso é iniquidade. É você dizer aquilo que Deus não está falando. Vocês estão entendendo? E eu quero agradecer a vocês, espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito. Eu sei que minhas mensagens são mensagens que vai na contramão de tudo que eles pregam por aí. Mas no final, meus amigos, a verdade prevalecerá. A Bíblia fala assim: desperta tu que dorme entre os mortos, pois Cristo lhe esclarecerá a verdade. Se você estiver dormindo, Deus lhe acordará e lhe esclarecerá a verdade. Mas se você já estiver morto, não tem mais jeito para você. Você vai continuar nos seus credos e dogmas, achando que está salvo. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Grande Pai Celestial, leva-nos debaixo da cobertura do Teu sangue, Senhor, nos proteja e nos livre de todo mal. Amém. Que as pessoas que vão ouvir, Senhor, venham entender, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, a verdade. Amém.